Oi, meu nome é Aristides, sou professor da disciplina Neurologia e Neuroanatomia. Nós estamos aqui hoje iniciando a terceira videoaula e especificamente iremos abordar assuntos relacionados ao cérebro. Primeira coisa importante que a gente deve considerar quando formos falar do cérebro, e tomando como ponto de partida as duas videoaulas anteriores, é que o cérebro, assim como todo o sistema nervoso central, as outras peças que compõem, né, o cérebro, o cerebelo, o tronco espinhal, dentre outros, eles ficam dentro dos ossos, né, da parte craniana e da parte da espinha. Uma coisa a se saber nesse aspecto é que o cérebro e os demais elementos do sistema nervoso são cobertos por uma membrana. Essa membrana é como se fosse uma peia fina. Eu faço uma comparação muito com aquele plástico, isso filme que a gente usa para cobrir alimentos. Essa pequena película, né, quase transparente, que cobre o sistema nervoso central, ela recebe o nome de meninge. Dentro dessa meninge tem uma substância, que é um líquido, chamado líquor. Daí há de vocês lembrarem, por exemplo, de uma doença chamada meningite, que nada mais é do que a inflamação que ocorre na meninge. E para quem bem sabe, a forma de tratar a meningite, né, no aspecto do exame, trata-se de recolher lá na medula um pouco da substância do líquor, que é a substância que fica dentro dessa meninge. Então, é importante que todo mundo saiba que existe essa membrana chamada meninge, que recobre todo o sistema nervoso central. Dito isso, nós vamos agora para um outro assunto relacionado ao cérebro, que são os hemisférios. O nosso cérebro ele é formado por dois hemisférios, no qual a gente chama popularmente de hemisfério direito e hemisfério esquerdo. E aí eu fiz aqui uma demonstração para vocês, através dessa imagem, como se fosse uma vista tirada de cima do cérebro. A gente poderá ver o lado direito e o lado esquerdo separados por essa fenda, que lá no fundo vai se encontrar numa peça chamada corpo caloso, que é responsável pelas emoções. Bem, uma coisa muito curiosa que a gente deve saber em relação ao hemisfério direito e ao hemisfério esquerdo diz respeito a um aspecto que a gente chama de área de dominância cerebral. Ou seja, uma área ela é dominante sobre a outra. O que isso significa na prática, que a gente vai precisar entender? Que o hemisfério direito controla o lado esquerdo do nosso corpo. E o hemisfério esquerdo controla o lado direito do nosso corpo. E aí, em linhas gerais, como é que a gente pode identificar qual é a área de dominância cerebral na gente? Um exemplo típico é quando a gente identifica com que mão a gente costuma escrever. Quem geralmente escreve com a mão direita e faz muitas outras atividades com mais facilidade com a mão direita ou a perna direita, é porque a área de dominância cerebral é a esquerda. Né? É o hemisfério esquerdo que domina o lado direito do nosso corpo. E uma pessoa que é canhota, por exemplo, ou exerce movimentos com mais facilidade com a mão esquerda e com a perna esquerda, muito provável que a área de dominância cerebral dela seja o direito. Dito isso, o que isso nos ajuda a compreender dentro da neuroanatomia? Você imagina, por exemplo, uma pessoa que teve um AVC, né, um acidente vascular cerebral, e a partir disso ele apresentou dificuldade de movimentos e de comunicação do lado direito do corpo.
Isso faz entender que a área maior de extensão da lesão do AVC é muito provável que tenha sido do lado esquerdo do cérebro e não do mesmo lado que ele ocorreu, né, a dificuldade de movimentação dos membros. Bem, isso é importante também porque vai nos ajudar a compreender, a diferenciar, por exemplo, no contexto do cérebro, algumas outras áreas que eu vou falar logo em seguida. Então, repetindo, o nosso cérebro ele é coberto por uma membrana chamada meninge, que recobre o cérebro e todo o sistema nervoso central. E o cérebro é formado por dois hemisférios, o direito e o esquerdo. Dito isso, agora nós vamos compreender um pouco de como é que o cérebro ele é anatomicamente formado. Nessa outra figura, a gente vai poder ver mais claramente que o cérebro é formado por sulcos e giros. O que são sulcos? Sulcos são essas fendas que a gente consegue facilmente identificar no cérebro, né? São essas profundezas que existem em toda a sua extensão. E giros são os nomes dados ao que a gente popularmente chama de miolos, essa estrutura mais arredondada, né, que vai se misturando com os sulcos. E aí a gente vê no cérebro, por exemplo, que existem vários sulcos e vários giros. E é importante que a gente saiba, nesse início de videoaula, os dois principais sulcos, que é o sulco central, esse que fica bem no centro, e o sulco lateral, que é esse que decorre aqui na lateralidade do cérebro. Veja que eles até se encontram nessa região. Então, é uma dica muito importante, porque assim, o sulco central, ele vai, como se didaticamente dividisse o cérebro na parte anterior e posterior, né? Para frente e para trás. E o sulco lateral, ele vai dividir o cérebro como se fosse na parte que vai para cima e a parte que vai para baixo. E os giros, que são essas regiões mais arredondadas. Então eu tenho o sulco central e o giro central posterior e o giro central anterior, né? E assim sucessivamente, todos os sulcos e todos os giros do cérebro, eles têm uma denominação. Isso é importante porque nos ajuda a identificar as áreas do cérebro, como, por exemplo, quando a gente vê uma descrição em um exame ou em alguma região do cérebro que é acometida por alguma lesão, como, por exemplo, na paralisia cerebral, ou quando, por exemplo, ocorre um tumor, um AVC, ou alguma outra doença nessa extensão do cérebro. Então, repetindo, o que nos interessa aqui? Entender que o cérebro é formado por sulcos e giros. E que os principais, anatomicamente, que a gente pode visualizar, é o sulco lateral e o sulco central. Entendendo isso, ainda tem mais duas coisas curiosas que eu vou explicar rapidamente para vocês aqui nessa videoaula. Uma, vocês lembram quando eu tenho falado várias vezes que nós temos nervos sensitivos e nervos motores? Então, curiosamente, nosso cérebro, ele, a partir do sulco central para frente, ocorre uma grande predominância de nervo motor. E do sulco central para trás, ocorre uma grande predominância de nervos sensoriais. Então é importante a gente entender isso porque a gente vai ver que a parte motora, que é processada no cérebro, ela sempre vai decorrer dessa área relacionada ao sulco central para frente. E a parte sensitiva do sulco central para trás. Dito isso, vamos para o último tópico dessa nossa terceira videoaula, os lobos. Geograficamente, o nosso cérebro
ele é dividido em 4 lobos. O primeiro que eu vou citar é o lobo frontal. Como o próprio nome diz, frontal fica na região da frente. É uma região que vai ser responsável muito pelo processamento do pensamento, da atenção. E ela é dividida nessa área motora e a pré-frontal, que fica na região da testa. O lobo frontal, ele se estende exatamente até o sulco central. Depois nós vamos ter o lobo parietal, que é a região na parte de cima, né? Eu fiz aqui na figura e fiz aqui na parte de cima, chama parietal. Nela vão ser processadas muitas das reações sensitivas, é onde entra a capacidade de compreensão, de entendimento das coisas, da intensidade das forças, dos estímulos que o nosso cérebro interpreta, tudo nessa região. Depois nós temos a região chamada occipital, que é a região que processa a visão. E aí nessa região occipital, que fica aqui atrás, tem algumas coisas interessantes que vale a pena a gente destacar. Uma é que tudo aquilo que a gente vê, ela não é processada nos olhos aqui. Os olhos captam os estímulos e transportam para a região occipital, atrás. E é essa região de trás que vai processar tudo aquilo que a gente vê. Noção de distância, cores, movimento de objetos, tudo isso é processado aqui. Daí, eu não sei se vocês vão lembrar, mas se por acaso alguém um dia conseguir recordar de alguma pancada, uma queda que levou quando era criança, que atingiu exatamente essa região da cabeça, a primeira reação que a gente tem é um escurecimento da vista. A vista escurece exatamente porque a lesão, a pancada atinge exatamente essa área que é responsável pelo processamento da visão. E o quarto lobo, que é essa região aqui de baixo, né, a gente chama de temporal. Lembrem-se das têmporas, que são regiões próximas dos ouvidos. Né? A região temporal ela vai exatamente processar, né, os estímulos sonoros que chegam no sistema nervoso central, né, e vai produzir sentido. Daí ele ser uma área super importante de captação da linguagem sonora e da compreensão das palavras, o sentido que a gente tem das palavras, né, tudo isso é processado aqui nessa região temporal. Então, para a gente finalizar, só fazendo aqui a repetição, nós temos 4 lobos: frontal, parietal, occipital e temporal. Vou sugerir que depois vocês deem uma estudada mais nesse tema. Esses 4 lobos, eles existem nos 2 hemisférios. Então, eu vou ter frontal esquerdo e frontal direito. Parietal esquerdo, parietal direito. Occipital esquerdo, occipital direito. E temporal esquerdo, temporal direito. Essa é a carta geográfica, digamos assim, que a gente vai utilizar para poder entender e localizar as partes no qual o cérebro trabalha e realiza suas funções. Então é isso aí e um bom proveito.